Conversa da Tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje o nosso tema é para você que acordou já mal-humorado, que olhou no calendário e viu segunda-feira lá e já pensou, nossa, mais uma segunda-feira, ninguém merece, odeio segundas. O que será que essa atitude revela de nós? O que será que... será que é pecado nós odiarmos as segundas-feiras ou será que segunda-feira é um dia que tudo bem a gente acordar mal-humorado, tudo bem a gente estar um pouco mais indisposto? O que você acha, pastor? Olá, boa tarde, Marcos, boa tarde você que está nos acompanhando. Aquela famosa questão que as pessoas falam, né? Já domingo à noite já começa a dar aquela tristeza porque outro dia já é segunda-feira, já tem que voltar para o trabalho, enfim, para a faculdade, enfim. Agora, o que odiar a segunda-feira revela sobre o nosso coração e a forma como nós pensamos sobre o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o amor de Deus e também a forma que o Senhor vem trabalhando no nosso coração. Então essa é uma reflexão que nós teremos hoje à tarde para você que talvez já tenha reclamado, né, ou reclamou ontem, por exemplo, de hoje, que é segunda-feira, ou às vezes acorda um pouco mais cansado na segunda. Então esse tema é para que você possa pensar e refletir biblicamente a respeito daquilo que nós reproduzimos, mas muitas vezes não pensamos exatamente como está e onde está o nosso coração quando nós fazemos isso. Não é verdade, Marcos? É isso aí. Antes da gente falar mais sobre esse tema, eu tenho um recado para você, porque tem novidade chegando na Editora Hebron. É o lançamento da nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Se você também tem um coração missionário, você precisa conhecer essa obra e o próprio autor preparou um vídeo para falar sobre esse lançamento da Editora Hebron. Vamos ver. Gostaria de parabenizar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelo seu aniversário. Eu louvo a Deus por suas vidas, a forma como vocês centralizam a Cristo e a palavra de Cristo, como são dedicados à comunhão e intencionalmente envolvidos com a missão. A minha sincera oração é que o Senhor os fortaleça a cada passo, dando discernimento, perseverança e fé, em nome do Senhor Jesus. E eu aproveito para apresentar o livro Teologia, Piedade e Missão, a contribuição de Gisbertus Vultius na missiologia e no plantio de igrejas, publicado pela Editora Hebron. É uma alegria participar com a editora nesse projeto. Gisbertus Vultius, apesar de pouco conhecido no Brasil, foi um dos mais influentes teólogos reformados na Holanda do século XVII. Teólogo, professor e pastor, ele é reconhecido como o primeiro missiólogo protestante. Ele influenciou gerações ao promover a conciliação da teologia com a piedade e com a missão, usando uma expressão em latim, vocatio et missio, chamada e enviada, para ensinar sobre a natureza da igreja. Para ele, a igreja era chamada por Deus para a salvação e enviada por Deus para a missão em um só movimento. Eu tenho dois objetivos com esse livro. O primeiro é refletir sobre a influência de Gisbertus Vultius na missiologia e, de forma específica, na teologia e prática do plantio de igrejas. A sua missiologia teocêntrica e trinitária precisa ser mais conhecida, refletida e aplicada em nossos dias. Sua máxima era viver e trabalhar para a glória de Deus. Meu segundo objetivo é promover um ambiente para a reflexão pessoal e espiritual a partir dos ensinos de Vultius, que propõe a conciliação da teologia com a piedade, daquilo que cremos com a maneira como vivemos, sempre desembocando na missão. Vidas verdadeiramente quebrantadas, sinceramente desejosas de exaltar a Jesus Cristo em tudo que são, em tudo que têm e tudo que fazem para a glória do próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe. Piedade e Missão. Hebron, uma editora missionária. Agora a gente volta para o nosso tema.
Eu já vi aqui nos comentários a Simone falando que está assistindo o nosso programa, fazendo a ginástica dela, que ela não odeia segunda-feira. Pedro Cera está ligado com a gente também, dizendo que o pastor Tiago é uma bênção, papo cabeça. E eu quero começar jogando a responsabilidade. Pastor, segunda-feira, pode murmurar? Podemos odiar segundas-feiras ou não? Interessante como a gente acaba tomando comportamentos aprendidos, né? A gente cresce muitas vezes ou convive com pessoas que murmuram de certas situações, né? Murmuram do sol, murmuram da chuva, murmuram, né, da praia, murmuram do campo, enfim. Estão sempre murmuram com relação à comida, enfim. E às vezes nós tomamos esses hábitos, né, sem assim, refletir corretamente a respeito disso e acabamos fazendo também, ou seja, convivendo numa sociedade muitas vezes que ama a sexta-feira, né, porque sexta-feira é dia de todo mundo postar um monte de coisa no Instagram, né, sextou. E né, vou tal lugar, vou sair, vou fazer isso daqui, vou comer pizza com os amigos e tal. Só que segunda-feira ninguém posta nada segunda-feira. Ninguém posta, é um silêncio. A gente vive contando os dias para chegar ao final de semana, né? E aí, como na segunda-feira está mais distante do final de semana, geralmente o sofrimento é maior, a angústia é maior, né? E é interessante que às vezes a gente cai nessa ideia, nessa questão, né? Tanto de postagens quanto sem pensar exatamente por que fazemos aquilo. A pergunta é por que segunda-feira é tão ruim? Pois é. Né? E por que segunda-feira é um dia de murmurar? E aí a pergunta é, está liberado? Claro que não. É um dia, como se eu pensasse, um dia na semana Deus me dá uma carta de alforria para dizer, Tiago, olha, esse dia você pode pecar tranquilamente. Reclama à vontade. Só que eu tenho uma coisa para confessar aqui, para confessar particular. Uhum. Olha só, confissões do... Confissões do pastor Tiago. A gente vai fazer um quadro depois com uma vinheta bonita assim. Eu tenho mais dificuldade com sexta do que com segunda. Olha aí. Acredita? Porque também o final de semana do pastor é bem agitado, né? Demais, a gente está sempre fazendo alguma coisa, participando, se envolvido com alguma coisa e tal. E se não tem uma atividade em si na igreja, a gente está produzindo alguma coisa para uma outra atividade na semana e tal. Mas o pastor Alberto, né, que é meu amigo aqui do aconselhamento bíblico, a gente até brinca, ele chega de manhã, eu tô com a xícara de café, ele fala, hoje é sexta-feira, ele sabe pela minha cara que hoje é sexta-feira. Sim. E é interessante, né, como que nós aprendemos esse comportamento, nós não pensamos efetivamente por que fazemos isso, né? Uhum. E criamos um hábito de murmurar, e como que isso vai passando, né, para as pessoas que estão do nosso lado, para as crianças, né, tivermos filhos, esposa, o marido, enfim. Agora, na segunda, está liberada a murmuração? Claro que não. A murmuração é pecado. Inclusive, na palavra de Deus, é que a gente deixa alguns comportamentos como aceitáveis, né? Quer dizer, gente, como é que eu não vou murmurar de uma segunda, né, feira? Peraí, tem que voltar a trabalhar, final de semana foi tão bom. Então a gente se adequa ao fato de que, acho que não é tão ruim assim. Uhum. Mas é pecado a murmuração, seja qualquer dia da semana, obviamente, né? E segunda-feira não está liberado para murmurar, né? Na verdade, a murmuração começa no domingo, né? Sim, já começou fantástico. No dia do Senhor. Já começa o sofrimento. Algumas pessoas podem estar nos assistindo e pensando, pastor, você está dizendo isso, você não conhece minha rotina, você não sabe como é sofrida a minha segunda-feira, você não sabe como é pesado o meu trabalho. Tudo isso são justificativas que a gente busca, né, para alimentar essa própria pecaminosidade nossa, né? Principalmente quando a gente pensa assim, eu tive um final de semana intenso na igreja, vou ter que voltar a trabalhar e tudo mais. Então, a gente sempre encontra justificativa para dar base para o nosso descontentamento, para a nossa raiz de amargura, ou né, que envolve outras questões. E aí a gente acha que aqui, não, mas espera aí, gente, a minha rotina é muito cansativa e tal. A gente não tira o elemento de estar cansado, né? Claro, tem rotinas que são mais intensas do que outras, enfim, são situações que nós vivemos aqui. Tem semanas que são mais tranquilas, outras semanas, né? E eu entendo que às vezes essa expectativa e esse problema, ele não só está relacionado à segunda, né, que é o nosso tema aqui, mas ele está relacionado às férias, né? Sim, porque também. A ideia do Brasil, vou falar do brasileiro, assim, não querendo generalizar, mas o que eu escuto normalmente é, eu trabalho o ano todo para tirar férias. Então, a férias é postagem, é isso, é aquilo, agora estou feliz, né, atribuindo, né, a felicidade e o contentamento a um elemento, a um dia da semana, a um tempo de descanso, né? E também, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, sobre qual que é o conceito que a gente tem que ter de descanso, de contentamento, enfim, mas não está liberado, né? Então, se você murmurou hoje, peço perdão a Deus. Dá tempo de você já mudar o jogo aí, começar uma segunda-feira cheia de gratidão. Exatamente. A gente teve probleminha no som, mas deu para entender que não está liberado.
Não, segunda-feira não. Pode ser a segunda-feira mais cansativa, pode ser a segunda-feira mais dolorida para você. Segunda-feira não está liberado. Até porque Deus, no Antigo Testamento, em vários momentos que o povo de Israel murmurava, Deus dava para eles ali uma palavra de exortação, né? Ou seja, não murmureis ou não murmurem. E às vezes, né, Deus até agia de uma forma para disciplinar o seu povo. Quando chega no Novo Testamento, a gente também tem essa questão, porque o que é o contrário da gratidão? É a murmuração, não é só a falta de agradecimento, né? Mas o quanto eu deixo de ver que segunda-feira é um dia que Deus fez e que nele eu devo me alegrar, né? Sim. E quando a gente olha para esses exemplos, né, o pessoal lá no deserto murmurando, reclamando, a gente diz, poxa, olha quantas coisas o Senhor fez na vida deles, ainda assim eles murmuram. A gente critica muito, né, esses exemplos bíblicos, quando na verdade somos todos, né, iguais. A gente olha e fala assim, gente, que povo ingrato, né? Mas assim, a gente está comendo almoço, pensando, como eu queria ter outra comida. Você, né, ter uma roupa, como eu queria ter outra roupa. Então, a questão do coração ser insaciável muitas vezes tem essa questão da ingratidão, né? Mas a gente é tão parecido, com culturas diferentes, com situações diferentes hoje daquilo que nós podemos ser gratos ou não a Deus, né? Uma vivência, mas estamos na mesma situação que o povo. Só que o que nós fazemos? Damos uma mascarada. Sim. O povo de Israel, ele é bem explícito, né? Tanto que em Êxodo capítulo 15, versículo 24, diz assim, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Naquela situação que eles saem, né, do Egito, e eles se deparam com as águas amargas, não tem água, quer beber água, enfim. E o que eles fazem? Eles murmuram, quer dizer, eles acabaram de ver Deus vencendo Faraó e os seus cavaleiros, né? Fechando o Mar Vermelho, enfim, dando todo aquele processo. E na primeira questão, né, na primeira situação, já murmuram contra Moisés, né? E é interessante que essa ênfase de murmurar contra Moisés, o texto fala muito isso, mas como Moisés era o representante do Senhor, eles estavam murmurando contra o Senhor. Então isso é bem forte no texto. Sim. E eu estava, antes da gente começar o programa aqui, a gente estava comentando como a gente gosta do que a gente faz, né? Isso nos ajuda a não ser tanto murmuradores assim, mas também nós não estamos isentos da murmuração. Eu falo particularmente, assim, é algo que eu luto muito para não reclamar por qualquer coisa, né? Enfim, mas vez ou outra a gente se pega nesse pecado. E a gente vê que desde o Éden foi assim, né? O que o ser humano é inclinado a ver é sempre o lado negativo das coisas, né? Deus deu um Éden perfeito lá, tantas opções de árvores, frutos, né? E o homem quis justamente aquilo que ele não podia, né? O seu coração descontente não se voltou para a imensidão de coisas boas que estavam à sua disposição e se voltou para a única árvore pelo qual ele não poderia, né, comer. Então, nós podemos afirmar que esse descontentamento está enraizado em nós, é algo que faz parte já do nosso, como diz o pastor Ival, é um defeitinho de fábrica nosso. Depois da queda, né, se tornou um problema, e é interessante que o problema não é a segunda-feira, né? Porque se o problema fosse segunda-feira, a gente poderia, sei lá, pedir para o governo mudar, que a semana começasse na terça-feira, ou mudasse o nome de segunda para... Não sei o nome. Isso é criatividade agora. Para um outro nome. Para um outro nome que... E aí, vamos começar na terça, então, né? Mas aí o que acontece? O problema... A gente usa a segunda, assim como a gente usa outras coisas, mas por que nós odiamos a segunda-feira, né? Talvez essa pergunta, porque nós temos um equívoco na visão do que é descanso. Então, a gente colocou o descanso num patamar acima do trabalho. Isso é interessante, né? Porque você pega e diz assim, não, trabalhar é ruim e descansar é sempre bom. Sim. E aí o que acontece? O trabalho, enfim, a rotina, ele se tornou como um elemento castigador, digamos assim, de um mundo que a gente vive na cabeça das pessoas, né? De muitas pessoas. E o descanso se tornou o bálsamo. Sim. Então, biblicamente, eu consigo equiparar, por exemplo, a ideia do descanso com o trabalho.
Tanto que a proporção do trabalho é maior do que do descanso nas Escrituras. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Né? Então você percebe que essa relação nas Escrituras, ela traz a ênfase, né, também no trabalho. É claro que com o pecado, o próprio Senhor disse, quando ele dá a descrição do castigo de Adão, e que obviamente como nosso representante isso passa a todos nós, é agora ter a fatiga, né, se fatigar pelo trabalho, pela rotina e tudo mais. Então, eu odeio segunda-feira porque eu tenho uma ideia equivocada sobre o meu descanso, de um merecimento, e sobre o trabalho. O trabalho, eu perco a ideia de que é uma provisão de Deus, porque eu começo a agradecê-lo a partir de terça-feira, né? Ou então a partir de quando eu tenho descanso. Se eu tenho descanso, meu trabalho, a gente reclama muito do trabalho, enfim, tem essa questão. Então, eu odeio porque o meu coração não está grato e não entende aquilo que o Senhor está dizendo sobre o trabalho e sobre o descanso. Então não é só um dia da semana. Esse dia da semana reflete o meu coração. Né? Reflete o coração aqui do povo. Eles estavam bem, de repente tinha uma situação, eles murmuravam contra Deus. A gente vai morrer aqui no deserto? Melhor a gente tivesse morrido lá no Egito, porque a gente comia cebolas, as carnes e tal. Mas eles estavam sendo levados para a Terra Prometida e aquilo eles não conseguiam vislumbrar que eles não eram mais escravos, eles estavam passando por um processo. Sim. Mas a murmuração, ela nos faz, né, ver o descontentamento, ela nos faz deixar de perceber as providências, o amor e a graça e o cuidado de Deus, e aí a gente passa por um outro pecado que o povo tinha, né, a maledicência. Então você está descontente, você murmura, você se torna maledicente, porque daí você reclama do seu patrão. Meu patrão, gente, segunda-feira eu chego lá, o cara já quer me dar isso daqui. Gente, é o trabalho. Isso chama-se trabalho. Bem-vindo à vida. Claro que isso não significa que não existam trabalhos que são muito mais intensos e talvez a pessoa está numa fase de implantação de projeto, de várias coisas no trabalho, como a gente convive com pessoas aqui, né, em Pinheiros, assim, de irmãos que estão orando, estão trabalhando bastante numa fase da vida deles, enfim, mas consegue entender isso como fase da vida. Agora, isso está enraizado em nós, no nosso pecado, né? Nós temos a tendência de reclamar por aquilo que nós não temos, sem sequer pensar na necessidade que realmente temos sobre aquilo. Fez sentido a minha frase para você? Sim, filosófico também. Eu não vou conseguir repetir na íntegra. Depois a gente recorta só esse trechinho. Por favor. Mas o que me chama a atenção é que mudar a segunda-feira para uma terça não vai adiantar. Não vai adiantar. E que muitas vezes que o problema é mais profundo do que isso. Exatamente. Né? É uma insatisfação do nosso coração. E muitas vezes, você estava citando aí sobre o trabalho, né? As pessoas que reclamam, o chefe chamou atenção, o chefe, né, tem muita coisa para fazer, enfim. Mas muitas vezes nós tornamos o trabalho muito mais pesado do que ele é, justamente porque o nosso coração, nós demos lugar ao pecado, né? A nossa visão justamente está voltada para as dificuldades, está voltada, né, para a parte pesada do trabalho, e a gente deixou de ver as maravilhas de Deus, como você citou, né? Eu tenho um exemplo bem claro, assim, quando Jesus está visitando Marta e Maria, né? E o Senhor, então, acaba assim, fazendo uma avaliação em que Maria tinha escolhido a melhor parte, não seria tirada, naquela questão correria e tudo mais. E isso reflete uma coisa, em que sentido, né? Em que Marta, ela está trabalhando constantemente, ok, mas ela começa a reclamar, ela começa a não ver sentido naquilo e pedir, né, a questão para que a irmã volte. Agora, isso está enraizado em nós. Quer dizer, é muito fácil para mim, meus irmãos, e para você que está me assistindo, nos assistindo aqui, você pode comentar isso, é muito fácil nós sermos descontentes. Como que é fácil sermos descontentes, né? No sentido de uma coisinha sai daquilo que a gente acha que deva ser. Então, muito está relacionado com perspectiva. Quando você lê, por exemplo, o livro do profeta Abacuque, você percebe que no início dos seus capítulos, ali são 3 capítulos, né? Mas no início do capítulo 1, ele está murmurando, ele está dizendo, mas Senhor, né, não está acontecendo aqui, onde está a mão do Senhor? Enfim, ele começa a ter esse diálogo com Deus, e depois, lá no final, né, do texto, nós temos aquela ideia de, eu me alegrarei no Senhor. Ele fala a respeito disso, eu vou ser contente, né, eu me alegro no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Mas para que ele chegasse ali, ele foi trabalhado por Deus, ele foi tratado pelo Senhor, tanto a ponto dele não conseguir ter uma expectativa errada, e Deus, então,
trabalha para acertar as suas expectativas de forma correta. Então isso está implícito em nós, está enraizado em nós, porque somos pecadores e temos que cuidar do nosso coração para que nós não sejamos murmuradores. E talvez até você e eu também já murmuramos hoje, talvez no trânsito, talvez com o marido, com a esposa, com os filhos, né? Com a igreja, com o trabalho, com o mundo. Então a gente tem essa tendência de nunca se sentir satisfeito com tudo que está acontecendo. Isso leva, obviamente, à murmuração. Mas daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre murmuração. O Marcos tem um recado muito importante para você. Fique ligado. Eu sei que tem muita gente nos acompanhando, participando aqui, mandando seus comentários, né? Janete, Bárbara, William, a Beth, a Ney, o Sérgio Coutinho, enfim, continuem mandando suas mensagens aqui no chat. Daqui a pouco, se tiver alguma pergunta também pode mandar, a gente vai responder. Mas agora eu quero te convidar a baixar o aplicativo do Jesuscope. Nele você encontra vídeos, devocionais, Bíblia e acesso facilitado à loja de Jesuscope e aos cursos também do Jesuscope na mesa. Eles são grandes parceiros aqui do nosso programa. Vá agora na loja de aplicativo do seu celular e procure por Jesuscope. Certamente você será abençoado pelo conteúdo deste aplicativo. Enquanto você baixa aí, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, continue mandando os seus comentários aqui, continue me informando se você gosta da segunda-feira, se segunda-feira é um dia difícil para você, se você comete o pecado da murmuração ou não, se isso não faz parte da sua vida. Manda seu comentário aqui, a gente vai ler com carinho e a nossa conversa continua daqui a pouco. Antes a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Até já. Ainda não? Então não vamos para o intervalo agora, vamos continuar a nossa conversa. Eu sei que vocês não queriam intervalo, então a gente vai continuar aqui. Pastor Tiago, nós vamos falar sobre o mundo em que nós vivemos. Esse mundo provoca em nós descontentamento? Com certeza, provoca em nós descontentamento. E quando eu falo, eu penso assim, existem, vamos pensar na diferença entre um descontentamento, né, no sentido pecaminoso. Eu não sei se isso vai ficar tão claro na nossa reflexão aqui, mas eu acho que existe um descontentamento pecaminoso, né, não tenho certeza, existe um descontentamento pecaminoso que leva à murmuração, mas eu também entendo que existe, eu não quero usar a palavra descontentamento, talvez seja tão forte para o contexto, mas enfim, vamos usá-la. Um descontentamento por vivermos num mundo pecaminoso, uma indignação muitas vezes, né, com a questão da falta de justiça, com a questão de, sabe, é cansativo, porque nós estamos numa luta. Então todo dia eu tenho que lutar contra a minha língua, a minha mente, meu coração, o pecado externo, o pecado interno, o mundo, a educação que esse mundo oferece, meus filhos têm que ficar atentos. Então em todo, a gente não pode baixar guarda. Cansa, né? Ficar o tempo inteiro alerta. Assim. Então assim, o texto, a palavra de Deus fala que nós somos como um exército realmente, né? Paulo fala isso para Timóteo, né? Quando o Senhor nos alista e nós vivemos para Ele. Então, assim como eu, como você, nós vivemos num mundo cansativo. E às vezes isso traz tristeza. Eu vejo o apóstolo Paulo falando dessa realidade do mundo e tudo mais. Então, assim, o mundo, ele não provoca no sentido de fazer, de originar a murmuração pecaminosa, digamos assim. A murmuração pecaminosa, ela sai do nosso coração. O mundo, ele simplesmente é como um sol que dá crescimento a uma planta, mas cuja semente já foi colocada na terra. Isso, recorte essa frase também. Mais uma filosofia do pastor Tiago aqui, olha só, profundo. Pois é. Mas é exatamente isso. Mas é verdade, só dá o crescimento, mas a raiz já está ali. Então, claro que a gente vai sendo exposto a situações da vida que talvez a gente nem tinha vivido antes e aquilo se torna uma murmuração, se torna um lugar onde nós temos a oportunidade pecaminosa, né, de ter a murmuração. Agora, Jesus foi bem claro quando ele disse nos evangelhos que a maldade sai do nosso coração. Tiago diz lá, né, na sua carta, que aquele processo da concepção do pecado, né, você é atraído pelo seu próprio desejo externo. Então, você tem um desejo aqui, Satanás usa para atrair você até esse desejo, e aí você, então, tem um relacionamento até chegar à concepção. Ele fala do processo pecaminoso, né? Então, isso existe, só que a raiz está no nosso coração. Então, o mundo, ele pode provocar em nós se nós permitirmos isso. Né? Agora, é claro, também ajustar aquilo da expectativa, né? Eu vivo no mundo, eu convivo com pessoas, né? Nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos numa TV cristã, né? Uma TV missionária.
Mas isso não isenta o fato de que nos relacionamentos nós tenhamos conflitos, Sim. né? E isso faz parte de qualquer tipo de relacionamento interpessoal. E aí ajustar as expectativas é importante, né? No sentido de que, olha, eu estou com uma pessoa aqui, mas com o Marcos, né? O Marcos é gente boa demais, né? Peca só de vez em quando, né, Marcos? Mas, brincadeiras à parte, né? Mas pode ser que eu faça alguma coisa, você... Então, é ajustar essa expectativa. Agora, eu entendo aquela tristeza, né? Eu lembro, por exemplo, de Jesus olhando para Jerusalém, e ele chora dizendo, olha, Jerusalém, quantas vezes eu quis, né, te acolher como uma galinha, né, acolhe os seus pintinhos embaixo das suas asas. Então, eu acho que é natural para o cristão, né, que está em um relacionamento com o Senhor, que entende a esperança da vida eterna, viver nesse mundo e cansar dele. Até porque Pedro, ele usa a palavra forasteiro na sua carta várias vezes, ele está falando com um povo que está fora realmente da sua região geográfica, né, da sua casa, mas ele também está falando num contexto de alguém que está longe dos céus, que é o cidadão celestial, né? Sim. E ele fala várias vezes, né, olha, não se preocupe, né, no sentido, parafraseando aqui, o problema é que vocês estão lidando aqui, outros estão lidando no mundo todo, enfim, ele dá um ânimo para aqueles irmãos continuarem vivendo o evangelho. E isso é cansativo, nós somos forasteiros aqui. Então você luta, né, você sabe, tem esperança da vida eterna, que pode gerar um descontentamento, não pecaminoso, não deve ser pecaminoso, mas dizer assim, olha, como eu gostaria de estar com o Senhor, como que isso é triste no mundo e tal, mas ele não pode, né, o mundo colocar o pecado dentro de nós, o pecado está em nós. Sim, não dá para terceirizar essa culpa para os fatores externos. Olha, tá vendo, né? eu seria muito mais grato, mas tá vendo, a minha esposa não ajuda, olha, meu chefe não ajuda, olha, a minha igreja não ajuda, olha, o meu amigo não me ajuda, né, o marido não ajuda, então é fácil você dizer isso, né, eu seria mais feliz se você, Marcos, atingisse tal expectativa da minha vida. É fácil falar isso, né? Mas não é assim que as Escrituras descrevem. Nós somos responsáveis. Tanto que a fonte da nossa alegria não é o que está fora de nós, mas é o que está em nós, né? Que é o Senhor Jesus. Tem uma história que diz que uma pessoa perguntou para outra quanto falta para ela ser feliz. E ela dizia, falta só um pouco mais. E é justamente essa busca por esse um pouco mais que leva a gente a uma vida descontente, né? Exatamente. Nunca, por mais que você receba, Deus te abençoa um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, mas sempre falta um pouco mais e a gente vive descontente. Exatamente. Né? Muito triste isso. E também está aí a responsabilidade do crente nesse mundo cansativo de se portar de forma diferente, né? Já tem gente demais odiando a segunda-feira. Se você for no seu trabalho, vai ter gente demais murmurando, de cara fechada, reclamando. Desculpe. Manda lá. E esse espírito murmurador, né? Não sei se você já se relacionou com alguém assim, mas você chega a pessoa e pergunta, como você está? Ah, não estou bem. Não estou bem. E assim, e às vezes aquela competição, né, de quem tá pior. Mas eu peguei Covid. Né? Mas eu quase que tive que amputar aqui o braço, tal. Então a pessoa, ela se contenta, olha só que interessante, ela se contenta em ser o pior. Né? E é interessante que esse espírito murmurador é muito difícil conviver com pessoas que murmuram constantemente. Não é? É ou não é? É. E nós precisamos cuidar para não sermos essas pessoas, né? E murmura de tudo, gente, assim, porque Deus nos ajude a isso. É na nossa, né? E é difícil conviver. Não sei se você já vive ou viveu com pessoas, né? Talvez, às vezes eu faço aconselhamentos marido e mulher, família, tudo é motivo de reclamação. Aí quando isso acontece, a gente tem até uma tarefa no aconselhamento que é, tipo aquelas tarefas infantis mesmo, né? Que eu faço com meus filhos, hoje nós vamos encontrar uma coisa que você pode agradecer a Deus. A pessoa não consegue, ela sempre fala, eu quero agradecer a Deus porque eu preciso mudar meu coração. Mas não é agradecimento, isso é um pedido, né? Meus filhos fazem isso às vezes. E aí o que acontece? A pessoa, ela tem, né, inclinada, ela reclama de tudo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O espírito murmurador, ele gera descontentamento em outras pessoas, no sentido de expor outras pessoas a isso. Né? É interessante, né? Nós somos chamados por Deus para transmitir a sua glória. É isso que desde Gênesis, isso está em nós. Deus nos cria para isso, né? E também a transmissão da graça. E é interessante que viver um espírito murmurador, ou nesse espírito murmurador, como que nós, né, não por causa, né, no sentido de que criamos no coração da pessoa, mas o quanto podemos influenciar esposa, filhos,
irmãos de igreja. E é interessante quando você para pensar isso, porque às vezes existem aqueles grupinhos, né? O grupo da murmuração, o grupo da reclamação, e sempre estão juntos, porque eles sempre têm alguma coisa para reclamar. E como que isso é transmitido, né, também para a vida de outras pessoas e também para a família, e aí acaba não tendo nenhum momento, né, de gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito, né? Mas aí no final, aquela frase célebre para autojustificação, né, Marcos? Sim. Eu não estou reclamando, estou fazendo observações. Que não é, na verdade, né? Não é, na verdade. Nós temos um vídeo sobre esse espírito murmurador. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dar um recadinho rápido pra gente sobre esse costume, né? De quem murmura por qualquer coisa. Vamos ver o que ele tem para nos dizer aí. A murmuração é um pecado muito comum e constante no nosso coração. A murmuração azeda a alma. A murmuração é uma ingratidão contra Deus que nos fez, que nos criou. Quantas vezes você tem murmurado, insatisfeito com a sua vida, com quem você é, com o que você tem, com a família que você tem, com o trabalho que você tem. Você faz uma jornada gemendo, chorando, triste, abatido, abalado, porque você não olha para a vida com os olhos de Deus. Pare de murmurar. A murmuração adoece você fisicamente. A murmuração enfraquece você espiritualmente. Em vez de você ficar capitulando-se à murmuração, glorifique a Deus, exalte a Deus, abra os seus lábios para exaltar a Deus. Aqui, Maria Aparecida, Bárbara, Fábio. Tem um comentário da Janete que ela fala assim: eu não gostava da segunda-feira, na verdade desanimada com o trabalho, mas eu sempre penso, fazei para a glória de Deus. Acho que tenho que mudar a cabeça. E essa é nossa pauta agora, pastor. Como nós podemos ser felizes numa segunda-feira, mesmo estando em um lugar que nós não gostaríamos de estar. Porque eu sei que nem todo mundo que está nos assistindo está feliz com o seu trabalho, né? Está em um ambiente propício, não só no trabalho, mas em casa, enfim, onde quer que for, não está no melhor ambiente ou no ambiente que desejava estar. Como é possível estar feliz mesmo em lugares assim? Primeiro, assim, é importante entender que o problema não é a segunda-feira, né? O problema é a pessoa descontente na segunda, ela é descontente em outros dias da semana, sim, com outras questões adversas aí, né? Uhum. Ou seja, ela pode ainda ser descontente no trabalho, mesmo na terça, na quarta, na família, enfim. O apóstolo Paulo, que é um texto que nós usamos bastante para falar sobre contentamento, em Filipenses capítulo 4, nós temos Paulo dizendo que tudo posso naquele que me fortalece, tá? Então, a mudança começa pelo fato de que nós devemos entender que a alegria que o nosso coração precisa ter e pode ter não está no meu trabalho, não está no meu casamento, não está na minha igreja, não está em qualquer coisa que eu tenha, está no Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está, na verdade, enfatizando aqui a sua força em vencer as coisas, mas ele está dando para a gente aqui, né, a fonte, digamos assim, o segredo do contentamento, que é exatamente o fato de que no Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o fortalecimento para o contentamento, né, a visão correta do contentamento, não vem da adequação ou não vem da melhoria do trabalho, da melhoria da família. Talvez isso nem aconteça num tempo presente ou mais rápido possível, né? Mas a grande diferença é que, ao termos um coração adequadamente, né, compreendido no fato de que eu posso ser feliz, eu posso ter contentamento e ser grato, talvez por emprego que eu não queira estar nele neste momento, ou até mesmo lidando com uma questão na família, na faculdade, qualquer lugar que você esteja, mas eu posso ter enfrentamento correto dessa situação, porque a minha força vem do Senhor. Sim. O Senhor é a fonte da minha alegria. Por isso que Paulo diz, eu aprendi a estar contente. Ele aprendeu não fazendo comparações de ganho e perda. Ele aprendeu fazendo, né, colocando o seu coração, direcionando o seu coração no Senhor. Então não é compensações. Mas olha, eu tenho emprego, tenho gente que não tem, então eu tenho que ser feliz por isso. Isso não traz contentamento, né? Sim. Ou então, olha, eu tenho saúde e o outro que está doente. Isso não é uma comparação correta.
né? A Bíblia não pede para fazer comparação, ela pede para entendermos a fonte do contentamento. Porque você pode estar no emprego que você ganhe 3 vezes mais do que você ganha agora, se o seu coração for descontente, você vai continuar murmurando e odiando a segunda-feira. Então, seja para ir para a faculdade, talvez, vou estudar e tal. Tudo isso está enraizado no nosso coração. Então, a nossa visão de que o Senhor é a nossa fonte de satisfação é o primeiro passo. É interessante ver que Paulo diz que aprendeu, né? Ou seja, o contentamento é algo que nós podemos aprender, né? Não é algo natural, não vem conosco esse contentamento, mas nós podemos aprender a ter uma outra visão de mundo, né? Exatamente. Esse aprendizado, né, com relação ao contentamento, ele é diário, ele é constante, e ele está, mais uma vez, enraizado no fato de que nós devemos encontrar contentamento no Senhor. O Senhor é a fonte da nossa vida, seja num dia bom ou num dia ruim, né? Então isso é importante compreender. E é bom também, pastor, a gente frisar que não é pecado almejarmos por um emprego melhor, por exemplo, né? Não é pecado queremos mudar a situação para melhor, mas o pecado é estar infeliz, descontente, não ver a graça e a mão de Deus onde você está hoje, onde Deus te colocou neste momento, né? E aí você diz, eu quero um outro emprego, eu quero um emprego melhor, tudo bem, mas enquanto você estiver no emprego que você está atualmente, você precisa glorificar a Deus ali, né? Dar o seu melhor ali, servir a Ele, ser testemunho onde você está e onde Deus te colocou, né? E isso não impede também de fazer uma oração declarada, uma oração, assim, exata, no sentido sincera. de, Senhor, eu não estou contente, me ajude a ter contentamento aqui, né, eduque meu coração, mas Senhor, o Senhor pode me dar um novo emprego, né, mas também que seja feita a sua vontade. Então, a ideia não é tentar mascarar o fato, não estou contente aqui, talvez você esteja vivendo, passando por situações que realmente tragam descontentamento, dentro daquilo que nós já explicamos aqui, e fazer uma oração por um emprego melhor, fazer uma oração, estudar por um emprego melhor, não é, obviamente, pecado, né? Isso não está errado. O problema é quando porque é interessante parar para pensar que o centro do descontentamento é o eu não satisfeito, né? Então eu penso assim, eu preciso ter isso para ser feliz. Então eu tiro a felicidade plena de Deus ou em Deus e começo a colocar, se eu tivesse esse casamento, eu seria feliz. Se eu tivesse estudando esse curso, eu seria feliz. Se eu tivesse... Quando eu consigo fazer essa avaliação, talvez não tão clara assim na nossa mente, mas se eu tivesse tal coisa, eu seria mais feliz, aí é um problema assim que devemos lidar com o nosso coração. Mas olha, eu estou contente aqui no meu trabalho, eu estou contente no meu curso, com a minha família, mas eu quero crescer, eu estou em crescimento. Então isso faz parte, obviamente, do anseio do coração do homem, né? Sim. Um segredo para isso é treinarmos o nosso olhar, né, para vermos a graça de Deus, vermos as maravilhas que Deus tem feito, porque são muitas, né? Se nós fizermos um exercício assim de observar as bênçãos de Deus, nós iremos ver que são muitas na nossa vida. Lá em casa a gente tem o costume de colocar nas paredes versículos bíblicos assim. Então a gente cola. Então você vai na cozinha, agora a gente mudou. A gente vai fazer isso aqui na nossa casa nova agora, né? Sim. Mas aí você vai no banheiro, você tem lá, na minha casa, você tem um versículo lá. Abre a geladeira, tem um versículo. Não, na geladeira não. Você vai no quarto, né? Tem lá os versículos no meu quarto de Luana. Vai dos meninos, tem lá, né? Sobre a disciplina com a vara. Filho, Efésios 6, filho, obedecei aos vossos pais. Você vai no nosso quarto, tem lá, maridos, amai vossas esposas, né? Esposas, sede submissas. Você vai... Tem a mesa, aí tem lá Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade. Então, a gente tenta treinar a nossa mente, e é interessante, né? Porque como que isso é efetivo na nossa vida. Você passa ali, você fala, peraí, eu tenho que ser grato a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que louvar a Deus, né? Por aquele pão que eu estou comendo, por aquele ovo que eu estou comendo, por aquela carne que eu estou comendo. Então, treinar o coração é muito importante para que nós possamos ver. Uma coisa prática, uma dica do dia prática, dica da tarde. Dica da tarde. Olha só. A dica para você é, todas as vezes que você se reunir com a sua família para fazer uma oração, e nós fazemos muito isso lá em casa, separe o primeiro momento para gratidão. Então, ajude as crianças a fazerem exercícios bíblicos, né, de reflexão sobre a bondade e a graça de Deus. Ajude, né, as crianças, os adolescentes, os jovens, você, né, adulto, eu também,
a sempre pensar. E é interessante que isso se tornou um hábito lá em casa, Marcos, que todas as vezes que a gente vai falar isso, né, sempre as crianças agradecem por coisas que particularmente, olha só, eu ensino, depois eu quero, né, eu vacilo naquilo que eu ensinei. Às vezes eles agradecem assim, eu quero agradecer por esse brinquedo que eu tenho. Eu falo, mas por quê? Já tenho o brinquedo. Mas depois, peraí, é um motivo de gratidão, eu ter aquilo. Mesmo que eu já tenha agradecido por aquilo. Então, é muito importante, né, nós treinarmos o nosso olhar, porque o meu olhar não tem que ser só nas coisas que Deus me deu, mas pode ser que Deus não me deu certas coisas e eu possa também, devo agradecê-lo por isso, pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor. Afinal, Jesus diz em Mateus capítulo 6 que o nosso Pai sabe do que nós precisamos. Então, isso é um motivo de gratidão pelo cuidado pessoal do Senhor. Amém. A Andrea Santos comentou aqui, graças a Deus hoje é segunda-feira, acordamos, estamos com saúde, acredito que a murmuração seja pelo fato da pessoa não estar satisfeita com o trabalho, mas estar vivo é um milagre, né? A Nilma está dizendo que é muito importante essas conversas da tarde, são temas excelentes para a glória de Deus, parabéns a toda a equipe. A Bárbara está dizendo muito bom tema, e o Fábio fez uma pergunta, a diferença entre descontentamento com o pecado e o descontentamento pelo pecado. Nós já comentamos mais ou menos sobre isso, mas a gente vai voltar nesse assunto aqui. E também vamos falar sobre a diferença entre murmuração e lamento. Será que existe uma diferença aí? Daqui a pouco a gente fala, mas antes eu tenho um recado para você que está nos assistindo. O recado é sobre... Diz aí, pastor. Sobre a IPP TV, os parceiros, né? Você pode ser um parceiro da nossa TV missionária, né? TV missionária, editora missionária, somos uma grande igreja missionária. E você pode ser o nosso parceiro. Quer saber como? O Marcos vai te falar agora. Isso aí, você está gostando da programação da IPP TV? Está sendo abençoado por nossa nova grade? Pois é, uma equipe gigantesca, não tão gigantesca assim, mas muitas pessoas têm trabalhado muito para produzir o conteúdo dessa web TV que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. São mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante 24 horas por dia na internet. E nós queremos continuar crescendo. Nós queremos continuar levando o evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. É por isso que nós criamos a campanha Parceiros IPP TV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da IPP TV. Com a sua contribuição de R$ 30,10 mensais, você se torna um parceiro IPP TV e também fará parte da nossa família. Não se esqueça de colocar os 10 centavos no final da sua doação para direcionarmos ela para esta campanha. Nos ajude a manter a IPP TV no ar, a sua TV missionária. Pastor Tiago, vamos responder agora ao questionamento do nosso irmão Fábio. Qual é a diferença entre descontentamento com o pecado e descontentamento pelo pecado? Vamos falar bem rapidamente, porque a gente já comentou sobre isso, mas só para a gente responder mais claramente essa dúvida dele. Fábio, é isso? Fábio. Olá, Fábio, tudo bem? Muito obrigado por sua pergunta e muito oportuna. O descontentamento com o pecado, vai me levar a passos significativos de mudança e transformação. Então, quando nós temos, por exemplo, o Salmo 51, que Davi se arrepende do seu pecado, ele está descontente por causa do seu pecado, mas aquilo gera arrependimento no seu coração, gera mudança. Não gera murmuração, gera, na verdade, transformação para o caráter e a imagem do nosso Senhor Jesus. A murmuração, né, pelo pecado, né? Pelo pecado é exatamente o fato de que eu estou murmurando, não estou conseguindo ver a graça de Deus como devo ver, eu estou vivendo ali sempre insatisfeito e não tenho mudança naquilo. Eu penso que mudar coisas de fora é o que vai trazer mudança real para o meu coração, e eu me engano com isso, né? É o auto-engano. Mas o descontentamento com o pecado vai me fazer viver de forma mais agradável a Deus e entender que, ainda que eu viva em situações que eu não esteja feliz, digamos assim, ou que ache que tenha que ser da forma que eu pense, eu vou continuar alegre no Senhor. Ok, está respondido então. Nós temos, pastor, um personagem bíblico, Jeremias, conhecido como profeta chorão, né? O cara que lamentava muito. Inclusive, nós temos na Bíblia um livro de lamentações, né? Nós vamos ver agora qual é a diferença entre lamentação e murmuração em um vídeo com o pastor Davi Lago que você vai assistir agora.
o lamento mantém a fé em Deus. Existe um livro na Bíblia, Lamentações do profeta Jeremias. Muito bom. Existe, dos 7 tipos principais de salmos, um deles é o salmo de lamento, que inclusive é o salmo que Jesus utiliza na cruz. O Salmo 22, o salmo da cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Cumpre em Cristo. Quer dizer, o lamento, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de lamentar, rir com quem sorri, feliz, alegre com quem está alegre, mas chorar com quem chora. Então, lamentar é uma bênção na nossa vida, faz parte. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tem um consolador porque tem lutas, porque tem lamentos. Agora, a murmuração é um pecado, porque na murmuração eu não tenho fé em Deus, eu sou irônico, eu sou sarcástico. É como o povo no Egito que diz, na saída, o povo de Israel: Moisés, foi com falta, não tem túmulo suficiente no Egito para nós morrer aqui no deserto? Quer dizer, há uma prepotência, há uma ofensa né, à autoridade de Moisés e de Deus, né? E a mesma coisa os discípulos, quando eles dizem para Jesus, dormindo na tempestade no barco, quer dizer, Jesus chamou eles, Jesus é o mestre, Jesus tem tudo sob controle. Ah, mas Jesus está dormindo e está uma tempestade. Eles acordam Jesus: você não se importa que nós vamos morrer, não? Imagina a paciência de Jesus, né? A paciência de Jesus, né? Então, assim, a murmuração é um pecado, um dos pecados que nós podemos cometer, né, com os nossos lábios. Tem a mentira, tem o falso testemunho, tem a blasfêmia, tem as palavras torpes, vários pecados com os lábios. Mateus 12, vamos prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. E a Bíblia fala que um desses pecados é a murmuração, é praguejar, né? Ao invés de louvar, ao invés de agradecer. O Espírito Santo, salmos, hinos e cânticos espirituais. Bem explicado, né, a diferença entre lamentação e murmuração. Mas agora, pastor, como, para finalizar a nossa conversa, né, como nós vamos encontrar satisfação em Deus? Porque é muito fácil falar. Até um clichê gospel, né? Dizer assim: nossa, você tem que ser feliz porque todas as coisas cooperam para o bem. Então seja feliz, mas na prática, quando a gente vive situações difíceis mesmo, é difícil estar satisfeito em Deus, é difícil deleitar-se na palavra de Deus, né? Como a gente consegue encontrar essa satisfação? Eu tenho um texto de Salmos de número 63, versículo, a partir do 1, fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Então, depois ele fala no 4, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanta as tuas mãos. Eu tenho uma palavra aqui que eu gosto muito desse que esse salmista fala, que faz com que ele entenda que a graça, o favor de Deus é melhor do que a própria vida. Quer dizer, o que é melhor do que a vida, Marcos? O que é melhor do que experimentar coisas nessa vida? Não é assim? Viagens, comidas, famílias, sabores, conhecimento, descobrimento de coisas. A vida é fantástica, né? Tudo que você pode viver. O que é melhor do que isso? O salmista responde: a graça de Deus. A tua graça é melhor do que a vida. Mas ele só pôde chegar nesse estado, né, de entendimento porque ele fez uma coisa antes. Ele disse: eu te contemplo, Senhor. Então o versículo 2 fala: assim eu te contemplo no santuário. Contemplação, a gente perdeu o sentido da nossa cultura, né? Na verdade, nossa cultura nunca teve, né? Assim, o que é a questão da contemplação, de você perceber quem o outro é, nesse caso aqui, né, o próprio Deus, e entendê-lo tudo que é revelado a respeito dele. Então, eu lido, né, ou eu trabalho, ou eu venço essa murmuração quando eu contemplo o que eu devo, porque se a gente fizer o contrário, a murmuração vem de uma contemplação equivocada. Eu contemplo a minha insatisfação, eu contemplo o que eu não tenho, eu contemplo o que eu quero ter. O que o outro tem e eu não tenho. O que o outro tem e eu não tenho. Tudo, né? Mas por quê? Porque... E aí ele diz: eu estou contemplando o Senhor. Então a contemplação de Deus, quer dizer, o se voltar-se para Deus, o entender a sua natureza, o seu caráter, entender o que Ele oferece a nós, a gente pode chegar a dizer o seguinte: olha, eu poderia estar num trabalho melhor, e talvez até almejo isso, estou estudando para isso, mas o Senhor é melhor do que o trabalho.
O Senhor é o melhor do que esse relacionamento. O Senhor, para mim, é melhor. A graça dele é suficiente para mim. Então a gente começa, né, por isso, quer dizer, contemplando a Deus verdadeiramente, pela sua palavra. Amém. Tá aí, então, o segredo para vivermos contentes. Contentes. Você está contente? Estou contente. 0 a 10, quando você está contente hoje? A gente aprende todos os dias a sermos mais contentes, né? E como eu falei no começo do programa, eu confesso que é algo que eu me policio muito, né? Parar de reclamar por coisas tão pequenas, tão, né? E... Já reclamou hoje? Você já reclamou? Você que está nos assistindo, já reclamou hoje? Acho que hoje não. Acho que hoje não. Mas esse exercício, né, de olhar para as coisas boas, de contemplar o Senhor, é o que vai nos ajudar a vencer essa murmuração que tão facilmente chega na nossa boca. Né? Alguém comentou aqui no chat. Já criar no chat reclamação. Tá? Reclame aqui. Reclame aqui. Alguém comentou aqui que a reclamação é como se fosse um vício, né? Como se fosse um looping. Exatamente. Que é fácil entrar nela, difícil é sair. Exatamente. É fácil acostumar uma vida, né, de murmuração, difícil Você pega ali um fator, uma pessoa, um acontecimento, tá vendo? É porque é assim, e é muito fácil a gente fazer isso, né? Se torna um hábito, um hábito pecaminoso, né? A Claudete está dizendo que gosta de todas as segundas-feiras, maravilha. Ótimo. Maria José aqui também, muito obrigado. Eu te falei que eu gosto de segunda-feira, né? Eu amo segunda-feira. Eu vou contar um segredo para vocês, amanhã é a folga dele, na terça. Por isso que eu amo segunda-feira. Motivações acertadas. Será? Não, eu sempre gostei de segunda-feira, até comento isso com as pessoas. Eu gosto de segunda-feira. Para mim, sexta-feira é o dia que eu tenho que coração, gratidão, né? Passou uma semana corrida, então, mas eu gosto de segunda-feira. Não significa que em todas as segundas eu estou feliz, né? Disposto para produzir e tudo mais. Mas como a gente vai entendendo o quanto a gente perde de ver a beleza de Deus e das suas obras, né? Quando nós reclamamos, né? Quer dizer, você tem um quadro belo pintado, você acha um borrãozinho, mas isso aqui está fora, não deveria estar aqui e tal. Mas existe um quadro maior, uma beleza maior que está sendo colocado para nós. Tem uma frase do Piper que diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, né? Exatamente. E é exatamente isso. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, o nome dele é glorificado. O nosso testemunho é visto, né? Num trabalho onde todo mundo está de cara feia, reclamando de cada detalhezinho que aconteceu no dia, existe alguém que está sendo sal e luz lá e dizendo, olha, não olha por esse lado não, né? Olha por aqui, olha o que Deus tem feito, olha as coisas boas que Deus, né, tem nos sustentado e providenciado para nós. E a minha oração é essa, que depois dessa conversa aqui, a ideia desse programa é justamente isso, te levar a refletir em uma conversa sobre coisas sobre chavinhas que devem virar na nossa vida, né? E uma delas é o do contentamento. E pode deixar uma mensagem final, pastor? Eu quero fazer um desafio para você que está... Corta aqui. E olha aí, foi no tempo. Eu quero fazer um desafio, licença, Marcos, um desafio que a gente faz em casa, que eu comentei antes. Para a gente terminar esse programa aqui, eu quero convidar você a, bem pontualmente, a escrever um motivo de gratidão. Não precisa ser um texto, senão a gente não vai conseguir ler. Mas uma frase, talvez, você é grato, pense assim, eu sou grato por, coloque, ou pela... Coloque isso daqui, para a gente finalizar esse programa com gratidão a Deus. Só lendo comentários de gratidão. Só gratidão. Você tem uma gratidão? Pastor, eu sou muito grato a Deus por essa igreja. Ela tem completado 115 anos e eu preciso dizer que o tempo que eu tenho vivido aqui tem sido... de muitas bênçãos de Deus, sabe? Em todas as áreas, né? Seja de estar fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu me sinto chamado e vocacionado, como espiritualmente também, conhecido pessoas que me aproximam de Cristo também. Então eu sou muito grato a Deus pela Igreja de Pinheiros, por sua liderança e pelos amigos que eu encontrei aqui. Sua gratidão agora. A minha gratidão é, primeiro, pela minha família, minha esposa, meus filhos, que são bênção na minha vida, que me suportam para o ministério, né? Tô aqui, tô sempre fazendo alguma coisa, mas sempre em parceria com Luana e com as crianças. E agradeço pela igreja, por amigos que eu tenho aqui, né, pela EPP, que tem abençoado tanto a minha vida, tanto me dando oportunidade para o trabalho pastoral, quanto também amigos, né, que nós conhecemos, que nós crescemos juntos em Cristo Jesus. Então essa é a minha gratidão. E pela vida, por poder buscar a Deus mais um dia, né? E sou grato por isso.
Amém. A Janete já disse aqui que é grata por Deus ter se revelado a ela. A Dani está dizendo que é grata a Deus pelo amor dele por mim. A Jussi está dizendo que é grata a Deus pela vida dos filhos. Enfim, temos motivos, né? A André é grata pela vida. Temos motivos para agradecer a Deus. E que Deus nos ensine a vivermos os nossos dias olhando para essas bênçãos dele, né? E não olhando para as coisas negativas ou não nutrindo um espírito murmurador, mas que nós tenhamos um espírito contente e grato, né? Exatamente. Amém. A gente encerra o programa com a nossa querida Débora Dom. Deus abençoe a sua vida, né? Que o Senhor continue fortalecendo seu coração e continue aqui na nossa programação. E música agora, né, Marcos? Música, Débora Dom, Josiel Oliveira, Oséias Oliver, Ele é Exaltado. Vamos terminar o programa adorando a Deus com a música. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, glorificam seu sangue.